Primeiramente, muito obrigado aí, vai ser um prazer compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Obrigado, Ramon, pelo convite. E vamos lá, vou mostrar um pouquinho do que a gente estudou aí ao longo desses últimos 2 anos sobre processo de liderança e de gestão nesse ambiente digital brasileiro, né? Mas eu queria começar falando um pouco sobre esse processo de transformação que a gente está vivendo, né? Tem uma frase que eu acho super bacana, que fala que existem décadas onde nada acontece e tem semanas onde acontecem décadas, né? E a gente vivenciou recentemente, aí no início da pandemia, algumas semanas que se transformaram em décadas, né? E eu queria falar começar falando um pouquinho sobre essa mudança na sociedade, né? Então, a gente teve, ao longo aí das últimas décadas, né, algumas mudanças que foram acontecendo e transformando a sociedade, né? Então, a gente tinha, principalmente provenientes através da internet, né? Então, ela começou através de mainframes em grandes empresas aí na década de 50 e até a década de 70, mais ou menos, a gente vivenciou aí um processo que acontecia muito restrito, né? A partir dos anos 80, a gente teve o início dos PCs aí, amplificando um pouco mais o acesso, né? Na década de 90, iniciou-se a classe média acessando a internet. Nos anos 2000, a gente teve a popularização da internet através dos smartphones, e hoje ela é uma peça fundamental da nossa sociedade, né? E a transformação que ela tem causado na sociedade impacta os negócios e, consequentemente, as lideranças, né? E eu acho que, assim, a gente tem que olhar com uma perspectiva positiva, que a gente conectou o mundo inteiro. Então, se a gente pega que a nossa população tem 7 bilhões de pessoas, sendo que dessas a gente tem aproximadamente 5,5 bilhões de adultos, e hoje mais de 4 bilhões de pessoas têm acesso a um celular, sendo que desses 4 bilhões têm smartphones, e mais de 3 bilhões têm acesso total à internet, né? São usuários full digital, né? Então, a gente virtualmente conectou toda a população economicamente ativa e todo mundo está acessando aí a internet. Esse impacto ele é tremendo, né? Quando a gente pensa que as pessoas hoje elas podem potencialmente fazer qualquer coisa na internet, é potencialmente qualquer coisa. Uma das decisões mais íntimas que as pessoas têm é a de se relacionar, né? E hoje, nos Estados Unidos, praticamente 40% dos casais são formados aí por relacionamentos que se iniciaram na internet. Ou seja, se você inicia um relacionamento na internet, você virtualmente pode fazer qualquer coisa por lá. E isso daí é um pouco do que a gente vai discutir, do que a gente vai falar, porque esse impacto ele está acontecendo em qualquer esfera, né? Ele está acontecendo do ponto de vista de meio ambiente, de tudo que a gente está vendo aí de voz das pessoas com relação ao meio ambiente, todos os processos de automação que estão acontecendo e protestos de trabalhadores com relação a isso, muito discutido aí a questão do desemprego, qual que é o impacto real por problemas econômicos e qual que é o impacto real por conta de automação, toda a questão de desigualdade, né, e as pessoas reivindicando aumento de salário, a própria questão do empoderamento aí com toda a parte de igualdade de condições de trabalho por parte das mulheres, e recentemente nessa pauta de diversidade também, todo o efeito que a gente teve com Black Lives Matter durante o processo da pandemia, né? Então, esse impacto da sociedade, das pessoas virtualmente poderem fazer qualquer coisa e se expressarem através desse canal, transformou o ambiente de negócios, né? E aí, como que a gente acha que essa transformação aconteceu, né? A gente acha que ela aconteceu fundamentalmente através de plataformas, né? Que dão novas possibilidades e que dão novas escalas, né? Elas permitem uma maior intensidade de trabalho e os consumidores eles esperam fazer qualquer coisa dentro dessas plataformas, né? E se a gente olhar de uma perspectiva histórica, a gente está vivendo um processo transformacional também do ponto de vista econômico, né? Não só social. Então, a gente tinha, na época de industrialização, uma parte
que era muito voltada para produtos, aí depois da economia industrial, de fato, a gente teve toda a economia de serviços surgindo, e hoje a gente tem essa questão de plataformas e ecossistema que está surgindo dentro da economia digital que a gente está vivendo, né? E esse impacto ele teve um salto exponencial no Brasil no ano de 2020, acelerado pela Covid, né? Então, quando a gente vê no Google Trends aqui a busca das pessoas por transformação digital e por plataformas digitais teve esse formato de taco de hóquei aí, né, de crescimento, e isso já não é mais uma tendência, de fato é algo que se consolidou em um outro patamar, né? E isso muda o ambiente de negócios, as empresas elas precisam ficar cada vez mais preparadas para isso. Eu vou passar por alguns grandes números aqui só para falar. Então, 60% das startups do mundo que são unicórnios, elas são plataformas digitais. O 92% dos líderes acreditam que os negócios não estão preparados para os negócios digitais, e menos de 2% das empresas legadas, elas têm de fato uma estratégia efetiva, ou seja, esse processo transformacional ele está sendo realizado por novas empresas, por empresas que não existiam há 20 anos atrás, né? E isso também tem um impacto direto na questão da força de trabalho, né? A gente falou um pouco lá sobre a questão do aumento do desemprego, né? Mas tem um outro efeito muito grande também, que é o aumento do que a gente chama de gig economy, né? Que é a economia de freelancers, né? E é esperado que mais de 50% dos trabalhadores até 2027, eles sejam freelancers, né? Então, você tem que somar essa questão dos modelos de negócio se transformando para plataformas, as empresas legadas não tendo uma estratégia adequada para poder atuar nesse ambiente de plataformas, e a força de trabalho se tornando mais fluida, mais por projetos, mais por freelances, né? Então, isso impacta todas as indústrias. Eu não vou passar por todas elas, mas eu vou falar algumas, por exemplo, o varejo, que tem integração dos canais acontecendo por uma pressão muito forte dos clientes, e esses clientes que são omni, eles geram muito mais valor, e de fato esse segmento ele precisa escalar a relação digital para poder dar o próximo passo. No ambiente de educação, tem todas as plataformas EAD e novas possibilidades de relacionamento entre professor e aluno, foram muito potencializadas durante a crise. E no setor de automobilístico ou mesmo de energia, né, os carros elétricos, toda a questão de veículos autônomos, integração IoT, ou seja, todas as indústrias elas estão sendo impactadas pela internet e pelas novas tecnologias, e essa mudança comportamental que está acontecendo na sociedade causa um impacto direto no ambiente de negócios, né? E essas plataformas que surgiram estão fazendo disrupção no mercado em praticamente todos. A Amazon, a maior empresa do mundo, não tem loja física. Quer dizer, até tem hoje, mas é inexpressivo em relação ao total, né, de negócios que a Amazon gera como sendo um business totalmente online de marketplace. A Uber, que é a maior empresa de táxi no mundo, não tem carro. O Airbnb, a maior empresa de hotel do mundo, não tem imóvel. E o YouTube é o maior canal de TV do mundo que não produz conteúdo, né? Ou seja, são todas plataformas que conectam a sociedade e que estão gerando a disrupção dos negócios, né? Isso não é só fora do Brasil, não. Aqui no Brasil está acontecendo isso também, e não depende dos contratempos que a gente teve no PIB nos anos recentes. Alguns dos principais unicórnios, aí, algumas das principais empresas, elas foram geradas aí durante esse período, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer essa disrupção aqui no nosso mercado, né? E aí, o que a gente enxerga que são esses pilares do processo de transformação digital, né? Colocar o consumidor no centro é ter times autônomos, multifuncionais e flexíveis, associado àquela questão do freelancer e de projetos mais curtos, ter objetivos audaciosos para que, de fato, você consiga ganhar o que a tecnologia permite do ponto de vista de escala, né? E ter uma gestão ágil aí que consiga fazer com que esses projetos aconteçam, testando, experimentando constantemente e gerindo aí esses times autônomos, multifuncionais e
e flexíveis, né? E essa acelerada mudança aí que a gente teve de comportamento da sociedade, que foi amplificada pela crise, né? Ela deixou as empresas mais vulneráveis nas suas estratégias digitais, né? E o que a gente enxerga, né? Que o que antes era estratégico passou a ser urgente e requer que a gestão se adapte a esses novos métodos de gestão. Eu acabei sendo muito feliz aí nessa conjuntura, porque eu já tinha observado que havia uma mudança de comportamento do ponto de vista da liderança para poder gerar performance nos ambientes de negócio, né? E eu acabei começando a pesquisar isso daí em 2008, né? Qual que é o impacto do líder? O que o líder faz para poder gerir esses novos times no ambiente digital e como que ele leva a performance, né? Então, essa foi um pouco das perguntas que eu fiz e que me levaram a entrevistar esses 21 líderes para poder formatar o livro, né? Líderes Digitais. E aí eu trouxe algumas dos findings, né, algumas das coisas que eu encontrei, que é o que eu acho que seria interessante aí passar para vocês, e eu espero que a palestra seja ilustrativa para que vocês possam levar isso daí também como alguns desses ensinamentos e evoluir e melhorar, né? Então, a ideia, né, para poder acompanhar esse ambiente como líder ou como profissional, é sair de uma relação transacional e passar para uma jornada digital, né? Sair daquela comercialização do produto, que você não sabe quem que é a pessoa e que você acaba não se relacionando mais com ela, para uma interação constante, que você esteja o tempo inteiro conversando e tenha uma mensagem com um propósito e seja personalizada, né? Os custos de aquisição são muito altos, então você manter o engajamento ao longo do tempo através dessas conversas, desses relacionamentos é fundamental, né? Deixar de o saber e o planejar para muito mais experimentar e aprender, né? Aquele oráculo de conhecimento que tinha nas organizações horizontalizadas, ele deixa de ser verdade, né? Aqueles planejamentos anuais, complexos, gigantescos, eles precisam dar lugar para planos mais agressivos e com curto espaço de tempo, onde você use o aprendizado para ficar retroalimentando e experimentando constantemente para poder encontrar o que é que faz sentido para os públicos e para os canais que você quer, né? Por fim, a parte de comando e controle, né, que não tem tempo para hoje no nosso ambiente de negócios, gerir com aquele mindset do século passado, né? A organização ela precisa utilizar da inteligência coletiva para poder gerar inspiração e entregar o resultado através da cocriação, com aqueles times ágeis, flexíveis e multifuncionais, né? O mundo está muito complexo, o conhecimento está muito espalhado e isso precisa ser unificado através desses processos, né? Então, o que eu pesquisei, né? Quais são as características que esse líder precisa ter para poder levar as organizações deles a performarem, né? Primeiro, são 3 aspectos, né, que são avaliados, né? Os aspectos psicológicos, os sociológicos e os econômicos, né? E aí, dentro das características psicológicas, olhar o líder, né, do ponto de vista de quais são as características emocionais, toda a parte de autoconhecimento, motivação, confiança, o que é que são aquelas características de dentro do líder, o que ele tem que ter dentro dele para poder gerir dentro desse novo ambiente, né? Características sociológicas relacionadas à empatia, capacidade de comunicação, redes de relacionamento, toda a parte de engajamento e convencimento, né? E, por fim, os aspectos econômicos, né? Que é a capacidade técnica, o conhecimento analítico e o poder de visão estratégica que esse líder tem que ter, né? E eu procurei estudar isso desses líderes através das perguntas que foram feitas das respostas que a gente teve para encontrar um padrão que leve da liderança à performance, né? E aí, quando a gente entrevistou, né, a gente teve alguns líderes muito interessantes, a Cris, que é hoje a head do e-commerce da época, né, que é uma empresa do grupo do Magalu, fala que se você não falar das coisas que deram errado, você nunca vai melhorar, nunca vai progredir. Ou seja, isso é uma questão de especialização, conhecimento técnico e é uma gestão ágil, né? Você está o tempo inteiro trazendo à tona aí as experimentações, os testes que foram feitos e a melhora e a evolução contínua, né? O Thier, fundador do Enjoei, que foi outro entrevistado do livro, né, fala que o único jeito de aprender é dirigir, a colocar na rua o carro, né, e sair andando.
também faz parte do processo de gestão ágil, de uma especialização, de um conhecimento técnico, né, que você precisa ter para poder guiar os times, que mais uma vez a parte de experimentação, acompanhamento constante aí do aprendizado que você está tendo com a prática, né? E o André Petenus, que é o CTO da Localiza, né, maior empresa de aluguel de carros da América Latina, que recentemente comprou a Unidas, inclusive, vai se tornar um monstro, arrisco dizer que uma das maiores empresas no mundo de locação de carros. Ele fala que quando o líder guia por atitudes e não por palavras, né, é possível estabelecer uma importante relação de confiança entre os colaboradores, né? Ou seja, o líder ele precisa ter o conhecimento técnico, ele precisa ter especialização, ele precisa saber do que ele está falando, ele precisa minimamente dominar as linguagens de programação, ou ter pelo menos o entendimento do que é necessário para existir o mundo digital, para poder tomar as decisões assertivas, guiar a equipe e se comunicar de maneira assertiva, né? O Flávio Pripas, que é outro entrevistado do livro, né, também um cara que é super bacana e um guia aí, mentor muito, muito bom para muitas pessoas, e hoje ele é um dos sócios da Redpoint Ventures, né, que é um fundo que investe em negócios digitais. Ele fala da questão da formação de redes de relacionamento, né? Quando ele começou a carreira, ele não conhecia nada e convidava as pessoas para almoçar, e ele acabou formando grandes amigos, aprendendo muito aí nesse ambiente por conta disso, né? O Márcio da Netshoes, que foi outro entrevistado do livro, também ressalta essa questão da formação de redes de relacionamento, né? E que é importante encontrar um balance, um equilíbrio entre as características das gerações e mesclar elas, né? Acho que é um fato muito interessante esse, porque hoje ele faz parte aí do negócio do Magazine Luiza, que está se transformando digitalmente e que é uma empresa legada e que tem conseguido dar esse próximo passo, exatamente nesse processo de construção aí dessas pontes que existem entre as gerações, para um processo de cocriação e para que se consiga extrair o melhor de fato, né? O Flávio Dias, que quando foi entrevistado, ele era CEO da Via Varejo, né? Fala que a forma como o líder se comunica e influencia as pessoas é o segredo de qualquer empresa, né? E isso, mais uma vez, está associado à questão da capacidade de comunicação, né? Porque hoje ela é extremamente relevante para engajar e para que você consiga buscar os objetivos comuns, né? O Flávio Jansen, que foi CEO da Localweb, hoje ele é membro do conselho da Localweb, foi fundador do Submarino, né? E levou ambas as empresas para a IPO, né? Fala que um dos aspectos mais relevantes para ser líder é a capacidade de ouvir as pessoas, né? Ouvir o conjunto de ideias das pessoas, e mais uma vez está associado à capacidade de comunicação, à interação duas